Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho deste dia de sábado, dia em que celebramos também em Portugal a memória da Rainha Santa Isabel. O Evangelho de hoje coloca-nos diante de uma pergunta que, aparentemente, à primeira vista, parece apenas falar de uma prática religiosa, mas que, a bom da verdade, toca o coração da nossa relação com Deus. Os discípulos de João Batista perguntam a Jesus porque é que eles jejuam e os discípulos de Jesus não. Estão preocupados com aquilo que se vê, com as diferenças entre uns e outros, com os costumes e as formas de viver a fé. Jesus, porém, conduz a conversa para um plano muito mais profundo. Não responde falando de regras, mas de uma presença. Podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? O centro da vida cristã não é uma prática, mas uma pessoa. Antes de qualquer esforço, antes de qualquer renúncia, antes de qualquer disciplina espiritual, está o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É a sua presença que dá sentido ao jejum, à nossa oração, ao silêncio, ao serviço e a todas as outras expressões de fé. Por vezes, também nós corremos o risco de reduzir a nossa vida cristã a um conjunto de hábitos. Cumprimos horários, rezamos determinadas orações, participamos na Santa Missa, fazemos obras de caridade, mas podemos fazê-lo quase por rotina, sem deixar que o coração seja realmente tocado pela presença viva da pessoa de Jesus Cristo. O Senhor recorda-nos que a fé não é, antes de mais, um código de comportamentos. É uma relação de amor. Quem ama faz coisas pela pessoa amada, mas essas ações só têm valor porque nascem do amor. Quando o amor desaparece, as ações permanecem, mas tornam-se vazias. Jesus continua com duas imagens muito sugestivas. Ninguém coloca um remendo de pano novo num vestido velho, ninguém deita vinho novo em odres velhos. O Evangelho não é um pequeno remendo para melhorar uma vida que continua igual. Também não é um simples acrescento às nossas ideias, aos nossos projetos ou aos nossos hábitos. Jesus Cristo não quer ocupar apenas um pequeno espaço da nossa existência. Quer renová-la por inteiro. O vinho novo do Evangelho precisa de um coração novo, disponível, flexível, capaz de acolher a novidade de Deus. Esta palavra convida-nos a perguntar com sinceridade: haverá em mim algum odre velho? Alguma atitude endurecida? Alguma mágoa que alimento há anos? Algum pecado que já considero inevitável? Algum orgulho que me impede de pedir perdão? Alguma falta de esperança que me faz acreditar que nada pode mudar? Quantas vezes pedimos ao Senhor que transforme a nossa vida, mas continuamos agarrados aos mesmos esquemas, às mesmas reações, às mesmas desculpas. Queremos o vinho novo, mas não queremos mudar o odre. Deus, porém, nunca desiste de nós. Ele acredita sempre
que o nosso coração pode ser renovado. A graça não vem apenas reparar o que está estragado, vem criar algo novo. É esta a esperança cristã. Não estamos condenados a repetir sempre os mesmos erros. Não estamos presos ao nosso passado. Em Cristo, cada dia pode ser um novo começo. Neste dia, a Igreja, como dizia no início da nossa meditação, faz memória da Rainha Santa Isabel. Uma mulher que deixou que Deus renovasse continuamente o seu coração. Viveu no meio das responsabilidades de uma rainha, nas tensões da família, nos conflitos políticos e das dificuldades do seu tempo. Ela não fugiu ao mundo nem às suas exigências. Pelo contrário, foi precisamente nesse mundo complexo que viveu o Evangelho. É significativo que a tradição recorde como um verdadeiro anjo da paz. Enquanto tantos respondiam à violência com mais violência, a Rainha Santa Isabel aproximava pessoas divididas. Enquanto outros alimentavam rivalidades, ela procurava a reconciliação. Enquanto muitos defendiam apenas os próprios interesses, ela olhava para os pobres, para os doentes e para os mais esquecidos. Era um coração novo no mundo tantas vezes dominado por lógicas antigas. A paz que Santa Isabel construiu não nasceu apenas da sua habilidade diplomática. Nasceu da sua intimidade com Deus. A oração transformava o seu olhar. Quem vive perto de Cristo aprende a olhar os outros não como adversários, mas como irmãos. Aprende a escutar antes de julgar. Aprende a perdoar antes de condenar. Aprende a construir pontes em vez de levantar muros. Talvez seja precisamente esta a novidade que o Senhor hoje nos pede. O mundo já conhece suficientemente bem a lógica da divisão, da crítica permanente, da agressividade nas palavras, da impaciência e da indiferença. O Evangelho convida-nos a oferecer outra resposta. O cristão não é chamado apenas a evitar o mal, é chamado a introduzir no mundo o vinho novo da misericórdia, da esperança e da paz. Talvez não possamos resolver grandes conflitos internacionais, mas espero isso de nós. Mas podemos transformar o ambiente da nossa casa. Talvez não consigamos mudar todas as injustiças da sociedade, mas podemos tratar cada pessoa com mais respeito. Talvez não consigamos eliminar todo o sofrimento de quem encontramos, mas podemos estar presentes, escutar, sorrir, oferecer uma palavra de esperança, um gesto concreto de ajuda. A novidade do Evangelho começa sempre em pequenas escolhas. Começa quando decidimos não responder à ofensa com outra ofensa, quando damos o primeiro passo para uma reconciliação que temos vindo a adiar, quando deixamos de alimentar um ressentimento antigo, quando encontramos tempo para quem precisa de nós, quando fazemos da oração não uma obrigação, mas um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Também o jejum de que Jesus fala ganha aqui um sentido novo. Jejuar não é apenas deixar de comer alguma coisa, é criar espaço para Deus. É libertar o coração daquilo que o ocupa em excesso. Podemos jejuar das palavras duras, das críticas constantes, das queixas, da pressa, da distração permanente, do egoísmo que tantas vezes nos fecha sobre nós mesmos. Esse jejum torna o coração mais disponível para acolher o vinho novo da graça. Hoje, ao recordarmos a Rainha Santa Isabel e ao escutar este Evangelho, somos convidados a acreditar que Deus continua a fazer novas todas as coisas, continua a transformar corações,
Continua a suscitar homens e mulheres que levam paz onde existe divisão, esperança onde existe desânimo e amor onde parece reinar a indiferença. Peçamos interiormente ao Senhor a coragem de não nos contentarmos com pequenos remendos da nossa vida espiritual, que não procuremos apenas para ser melhores, mas deixemos que Ele nos transforme por dentro. Que o nosso coração seja um odre novo, capaz de acolher a alegria da sua presença. E que, como Santa Isabel, nos tornemos instrumentos de paz, começando pelos lugares onde vivemos todos os dias, porque é aí, nas pequenas fidelidades de cada jornada, que o vinho novo do Evangelho continua a renovar o mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, anjo da minha guarda, intercedei por mim.